Estamos aqui hoje para poder tratar sobre um ministério que é polêmico, se não o mais polêmico da igreja. E dá mais trabalho pro Dá mais pastor. trabalho. Exatamente, dá mais trabalho para o pastor, para os irmãos, para Deus. Ah, Deus tem toda a paciência do mundo, mas por isso que ele criou esse ministério. Bom, é o seguinte, hoje vamos falar sobre o Ministério do Louvor. E para nos ajudar sobre esse assunto, estamos aqui com 3 integrantes do Ministério do Louvor e um que está acima, à frente do Ministério do Louvor. Um que Misericórdia. ensina a ministro do louvor. Estamos aqui hoje com a Salcha como co-host. Fala oi, aí, galera. com a Isa Oi, pessoal. e com o Nelson, que é o nosso convidado de hoje. O Nelson, ele tem um instituto que trabalha principalmente com ministração de louvor, então ele trata lá desde as profundezas até o que aparece, né? É isso aí. Então, parte técnica, parte espiritual, enfim, é bem legal o trabalho que ele faz. Conta um pouco pra gente sobre o seu trabalho e fala seu nome, fala um pouquinho Isso aí. sobre você. Muito bem, gente. Então, meu nome é Nelson Juncker, o pessoal me conhece como Nelsinho. E nós estamos já há bons anos, há 30 anos trabalhando nessa área, né, focando na área musical. Eu comecei como baixista, e aí a gente foi crescendo, depois foi pro violão, cantava também e tal. A gente canta um pouquinho também de vez em Canta quando. bastante. E hoje a gente então trabalha lá no Vida com instrumentos, né? Dando aula de canto, de bateria, de teclado, de voz, como eu falei, de violão. E, e também a parte musical, né? Teoria musical, mas também a parte ministerial, que é um foco muito importante. O Vida ele tem 2 projetos nessa área, que é um dos projetos é o Vida na Igreja, onde a gente trabalha assuntos muito importantes especificamente dentro da própria igreja. E também um curso chamado Ministrando com Excelência, que é um curso online que a gente faz, onde a gente trabalha durante 7 meses, focos ou pontos importantes para quem ministra na igreja. Né? Não somente a parte, não somente quem está conduzindo, mas também quem toca e, né, também a parte musical e a parte ministerial. Então, são cursos bastante interessantes também. Já tivemos uma turma aí em Portugal, uma turma em Mato Grosso, São Paulo, estamos com uma agora no Rio de Janeiro, e assim nós estamos Como que trabalhando. faz para acessar esse curso? Esse curso nós temos um site, nesse site é www.vidainstitutodeadoração.com, e lá você tem todos esses meandros, né, que eu mencionei agora com relação ao curso. E também a gente pode acessar tanto pelo Instagram, @Neljuncker, ou @Vida Instituto, ou pelo celular também a gente pode Sim. também falar Esse isso curso que você comentou em segundo lugar, ele é para qualquer ministro do louvor, independente do Qualquer que um. faça, até quem não é de louvor. Pode fazer também, porque a gente foca pontos importantes como características do ministro de louvor, caráter do músico, a gente trabalha teoria musical e também trabalhamos a adoração, desde o Gênesis, bem profundo, biblicamente, focando assim, ponto a ponto, Gênesis 22, depois vai lá para o Novo Testamento e outros assuntos muito importantes com relação à adoração. Esse é o foco principal do curso. Ah, legal. Seguinte, pelo que você está falando e pela nossa vivência, a gente entende que o louvor, o ministério do louvor, ele não é simplesmente chegar a tocar. Exatamente. Ele é um combo de coisas, certo? Exatamente. E aí você trabalha com esse combo de coisas lá. E aí você percebe que as pessoas têm gente mais preparada e tem gente menos preparada. É uma resposta curta, assim, se você quiser. Mas a maioria das pessoas estão preparadas, ou a maioria das pessoas estão despreparadas hoje. Eu mudaria a palavra de preparado para chamado. Alguns são chamados e outros gostam de fazer. Querem ajudar. Querem dar uma mão, às vezes até para Deus mesmo. Não, acho que eu vou ajudar Deus porque eu sou tão bom. E aí com isso eu consigo então ajudar a Deus. Se Deus precisa de ajuda? Obviamente que não. Então, por isso que tem gente que gosta de estar lá, porque é um ministério de, entre aspas, destaque, porque as pessoas vêm durante os cultos, né, tá lá no altar, etc e tal. Mas na verdade a pessoa não é chamada para esse tal lugar. Então, esse é um ponto muito importante. Ou eu sou chamado ou eu não sou chamado. Como é que eu vou identificar isso aí? Vida com Deus, tem outros pontos. Ia deixar o negócio ia deixar o assunto mais profundo, assim, a gente falando sobre chamado. Mas basicamente, você enxerga isso como uma consequência da vida com Deus da pessoa? O chamado ou... A pessoa está lá achando que é o chamado dela, mas na verdade é um negócio superficial. Eu acho que além da vida dela com Deus, tem da percepção
daquilo que... Onde ela flui com mais intensidade. Quando a gente fala sobre chamado, eu gosto muito de usar. Como é que Deus fala conosco com relação a gente identificar o nosso chamado? Ou aquilo que nós temos que fazer, né? O nosso propósito, vamos dizer assim. Nós podemos identificar através de um sonho que Deus nos dá. Perdão, nós podemos identificar através de uma convicção que Deus gera. Podemos identificar também através de um chamado, ou seja, que pode vir através da leitura de um livro, de uma pregação, através de um acampamento que você vai, mas também nós podemos identificar pelo lugar onde nós fluímos com mais intensidade ou com mais naturalidade. Então, às vezes, por exemplo, eu estou lá no Ministério de Louvor, estou lá cantando, toco violão, sei lá, toco bateria, baixo, sei lá o que for, o negócio vai, mas de repente, quando eu estou com a criançada pula em cima de mim, flui fácil, as histórias vêm, a criançada gruda. Opa, será que é para eu estar aqui ou é para eu estar ali? Então, com relação ao Ministério de Louvor, a gente tem que observar muito bem. Não são todos que ou que devem ser, que estão prontos, perdão, para estar ali. Por quê? Estar ali é um embate muito grande. Constante. Porque nós estamos exatamente fazendo aquilo que o diabo mais quer. Que? É a adoração. Entendi. E como você descobriu o seu chamado? Como foi o seu despertar? Bom, o meu despertar aconteceu primeiro porque a minha família é toda musical, a gente trabalha com música lá, todo mundo. Então, eu estou envolvido nessa questão de música já desde pequeno. Mas eu comecei nesse envolvimento, eu tive uma experiência com Deus que foi um marco muito grande. Eu digo que foi um divisor de águas muitos anos atrás. A gente estava num lugar, era uma noite comum, né? Eu estava na casa da minha irmã, nós estávamos viajando, a gente estava na casa dela. E aí, uma hora, sei lá que hora da noite, meu pai levantou e falou assim, vamos orar. Ele acordou todo mundo em casa e falou, nós temos que Nessa orar época agora. você era menos jovem? Eu era menos jovem. Não era casado, Aham. era menos jovem. Menos jovem. Menos jovem, obrigado. E aí, quando nós começamos a orar, eu comecei a ter uma experiência inesquecível com Deus, onde eu passei ali 2 horas, aproximadamente, tendo, eu não vou dizer um êxtase espiritual, porque essa não é a palavra, mas eu tive ali um verdadeiro encontro marcante. Um encontro que foi realmente uma divisão de um antes e um depois. Então, eu já era músico, eu já tocava na igreja, eu já ministrava em eventos e tal, não a condução dos cânticos, mas eu tocava, já cantava alguma coisa. Mas esse momento ali foi um ponto que me marcou completamente. E a partir dali, eu lembro que eu tinha muita vergonha de cantar. Eu tinha muita vergonha. Cantar não, perdão. De ministrar louvor, ou seja, falar na frente. Uhum. Eu não falava com ninguém na frente. Eu tinha muita vergonha de falar, né? E aí eu lembro que quando a gente voltou para a igreja, porque a gente estava em outra cidade, a gente voltou e aí tivemos uma reunião do Ministério do Louvor. E quando eu ministrava o louvor, tinha sempre um cara que esse sim, conseguia falar, mas ele era desafinado. Então, a gente fazia assim. Então, ele falava, quando ele terminava de falar, eu cantava. É um complemento, né? E aí, O cara do som já cortava o som. quando eu terminava de cantar, ele entrava falando e assim a gente fazia. E aí, e aí então, quando perguntaram quem poderia dirigir o louvor no domingo à noite, eu levantei a mão. Rapidamente. Mas não, mesmo que eu levantei a mão, eu me lembrei, o fulano de tal, esse amigo meu não estará nesse dia no culto. Então eu peguei minha mão e baixei, falei, não vou, o fulano de tal não vai estar aqui. Não, você vai sim, não vou, você vai sim, não vai. Fui. Cheguei lá com os joelhos assim, batendo um ao outro, falei, Deus, mas aí é que foi a história. Porque aí eu cheguei e eu falei assim, Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Então, eu estou te entregando esse momento para que tu faças através de mim. Numa oração simples, uma oração muito sincera. Eu estava assim, tremendo de medo, de vergonha. Eu devia ter ali meus, sei lá, uns 18 anos por aí. E aí eu lembro que então que de repente foi natural. Eu simplesmente cheguei e Deus começou a fazer. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Se a gente coloca, né,
o foco claro, entendendo o nosso chamado, porque houve realmente esse ministrar de Deus fantástico. Se a gente coloca o nosso foco claro no Senhor, aquilo que a gente for chamado a fazer vai vir com naturalidade. Ah, legal. Para poder consolidar essa parte, eu queria aproveitar o momento e fazer uma chamada para você que está assistindo. Verifica aí o que você gosta de fazer, o que Deus tem colocado no seu coração, o que você tem mais facilidade, igual o Nelson comentou a respeito das crianças. Às vezes, junta 10 crianças em cima de você e você tá lá feliz e contente, tá tranquilo. E assim como ele teve a experiência de já tocar no louvor, de gostar de música, e aí ele foi meio que tipo, pego de surpresa, né? Sim. Por ele mesmo, no caso, porque você levantou a mão. Mas ele foi pego de surpresa, mas mesmo assim deu certo. Então, essa é uma questão importante. Às vezes você não pode confundir, por exemplo, a sua fé tá abalada e aí você não tem capacidade de fazer. Não é bem assim. Eu acho que o seu dom, o seu talento tá alinhado com o seu propósito dentro do reino. Mas é isso. Verifica o que você tem aí de facilidade, o que te chama mais atenção e vai para esse caminho. Não força outro. Às vezes você pode até dar meio certo. E aí eu quero acrescentar algo. Às vezes nós estamos num lugar que a gente não deveria estar, porque a gente até mesmo gosta de fazer, e deveríamos estar em outro lugar que a gente foi chamado a estar. Então, se isso acontece, nós temos duas coisas aqui complicadas. Que na verdade é uma só, mas nos dois lugares. É tão complexa que é duas. Mas é que é a mesma coisa nos dois lugares. Primeiro, eu estou fora de posição em um, e ao estar fora de posição em um, eu estou atrapalhando o desenvolver desse de cá. E o outro que eu deveria estar, está faltando, porque eu deveria estar ali. Então, quando eu não estou na posição correta diante do Senhor, dois lugares são atingidos. Né? Pensa aí, por exemplo, quando Jonas saiu, né? Jonas comprou a passagem para ir fora do propósito de Deus. Ele, do seu próprio bolso, pagou a passagem para ir fora do propósito. Quando ele foi fora do propósito, o que aconteceu? A cidade de Nínive ficou esperando ele chegar, e os marinheiros também sofreram com isso. E o peixe grande. E o peixe também, grande. porque não é fácil você Sofreu uma engolir. indigestão. Às vezes é um dia ruim para o peixe. Então, são pontos importantes. Já sim, legal. Quer acrescentar? Não? Não, Quer só falar que falar alguma coisa, Sasha? Sorvendo. Quer falar algo? Estou absorvendo. Tá observando. Não, legal. Não, bom, é que as pessoas que fazem parte do Ministério do Louvor vão se entender, entendeu? Por isso que as duas estão aqui. No fim das contas. É uma bênção. É. Quero dizer aqui que são respostas de Jesus. Falou, Amém. filha, vou levar eles pra você ficar felizinho. Não, eu olhei pra isso agora, eu lembrei de uma coisa. A igreja, depois da pandemia, passou por uns abalos aí. E aí. Algumas modificações. Umas modificações, vamos colocar assim. Mas uma coisa que foi legal, que foi em relação ao louvor, é o teclado. Que ela tá aprendendo a tocar e tá bom. Mas aí foi negócio do... Necessidade. Mas é o seguinte, mas- existem... É que a gente tava comentando no começo, que existem as pessoas que estão lá pra ajudar Deus, e existem as pessoas que estão lá pra realmente ajudar Deus, certo? Não. Vai, fala então. Complemente. Tem pessoas que estão pra servir. Justo. Não tem como a gente ajudar Deus, amigo. É isso que eu tô falando. No sentido de servir, não tem como ajudar Deus. Não, o que aconteceu comigo foi que eu sempre tive vontade de tocar teclado, desde criança. Mas aí, vida adulta, né? E aí surgiu o negócio da necessidade com o resgate de algo que eu tinha vontade. Mas acho que, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Ela é uma ótima tecladista. Ela é super dedicada. Bom. Não como tecladista, Como sou uma ótima advogada. Ela é uma ótima estudante de teclado. Ele está indo super bem. É isso aí. Mas eu sinto falta de fazer aulinhas com o Nelsinho, que eu gostava. Já aproveita aí. Gostava demais, cresci demais e falo isso de verdade mesmo, do fundo do meu coração. Podemos ver no culto de domingo. Ela A ministrando. transmissão. Não, gente. Quando Não, Senhor o que eu agindo mais através da gosto vida. é que quando o Nelsinho, meu pai convida o Nelsinho, ele faz o louvor. Aí eu falo, obrigada, Jesus, que assim, quando tiver que fazer o louvor com o Nelsinho. Não estou preparada. pra Misericórdia. esse Beleza. ponto. Gente, é o seguinte, eu tenho como é que fala? Não significado. Eu tenho uma explicação do porquê do Ministério do Louvor pra mim, mas a minha fonte
É eu mesmo, entendeu? Ai, meu Deus, oremos. Fonte, Mas eu acho que ela faz sentido. Mas depois Mafra é Denis, até essa pergunta. 2021. A fonte, Mafra Denis. Mas é que, tipo assim, ó, eu acho que o Ministério do Louvor existe porque a música ela é a forma mais democrática de unir várias pessoas louvando ao mesmo tempo. Ela, tipo, é a forma mais fácil, mais acessível para todos, ao mesmo tempo. O que você acha a respeito disso? E Fala qual de que... novo, só pra entender Só pra você melhor. entender. É, Ó, o louvor na hora do culto, antes, A em música, ele forma tá de falando música, da certo. música, ela é a forma mais democrática, mais acessível de unir as pessoas. para poder louvar ao mesmo tempo, Ok, certo? certo. Beleza, agora para o Nelsinho, que trabalha com isso, Que que é é o um louvor? ministrante, qual o objetivo que é o louvor na igreja? Eu vou quebrar um tabu aqui. Quebra aí, quebra aí. Gostamos Se de quiser tabus quebrar o que eu acabei de falar quebrados. também, fica à vontade. Eu acho que, primeiro, eu tenho que partir de um ponto de ensinar. Porque louvor e adoração não são música. Eu acho que esse é um tabu que a gente tem que quebrar. Louvor e adoração, a gente utiliza a música como uma das formas de nós adorarmos. Porém, a adoração não se resume à música. A música, ela é um dos maiores meios, até porque biblicamente a gente vê, nós temos um livro inteiro, o maior livro da Bíblia são livros de De música, músicas, sim. né? Nós temos Davi, que foi o maior rei de Israel, o único cara que tinha um coração conforme o coração de Deus era músico, compôs 4.000 compôs, ó, construiu 4.000 instrumentos, top. Trabalhou com música, ótimo. Mas eu não posso focar na música como uma forma de adorar. Então, eu acho que já parte de um ponto de eu preciso entender e ensinar a igreja. Como eu sou professor, eu gosto de ensinar. Então, o que eu vou ensinar? Que a adoração é um estilo de vida. Então, se eu, por exemplo, adoro a Deus na minha casa, seja através da música, seja servindo ao Senhor, seja servindo ao irmão, né? Porque não adianta nada eu dizer que eu sirvo a Deus se eu não sirvo o irmão. Então, se eu não olho para a necessidade de outro, se eu não entendo, às vezes, vendo simplesmente uma simples necessidade, eu estou ali. Então, quando eu faço isso, quando eu estou cumprindo esse chamado que Deus dá para nós, o que a gente faz? A gente vai focando, a gente vai crescendo, e se eu faço isso dentro de casa, se o outro fulaninho faz isso dentro de casa, se o outro faz, se toda a igreja fizer isso dentro da sua casa, como não será o culto de domingo à noite ou qualquer outro culto especial? Ou qualquer outro culto, melhor dizendo. Então, se eu adoro a Deus na minha casa, a adoração congregacional, ela vai ser muito mais efetiva. Porque, primeiro, vai tirar um peso das costas de quem conduz esse momento. Qual que é o peso? Vamos, igreja, vamos adorar a Deus. E o povo está lá com cara de peixe morto. Parece que a responsabilidade é nossa, né? De Exatamente, criar de um criar esse ambiente, ambiente. de Se uma eu atmosfera. tenho que criar esse ambiente, muito provavelmente é porque a pessoa não tem uma vida de adoração. Se eu tenho que fazer com que a igreja tenha que caminhar nisso, se eu tenho que, entre aspas, forçar a igreja a levantar as mãos, forçar a igreja a cantar, forçar a igreja a se expressar, é porque possivelmente essa igreja ou essa pessoa não tem uma vida de adoração dentro de casa, não tem uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Todas as vezes que eu tenho um encontro com Deus, não tenho como eu dizer que Ele é santo. Lembra que nós falamos, né, com relação a os anjos estão lá dando a volta e toda vez que eles dão a volta no trono eles vão ver a face do Senhor, eles vão dizer que ele é santo. E ao dizer que ele é santo, eles vão dizer 180, 250, 522 milhões de anos vão dizer a mesma coisa. Por quê? Porque cada vez que eles dão a volta, eles veem uma nova face de Deus. Ou seja, se eu tenho uma experiência com Deus dentro de casa, não quer dizer que toda experiência eu vou cair no chão, vou falar em línguas, eu vou. Não. Mas o simples fato de eu ter uma experiência com Deus, que é estar com Ele e ouvir a sua voz, já vai me levar naturalmente a adorá-lo. Então, para a igreja poder entender o que significa adoração juntos, eu preciso ensinar o que significa adoração. A base tem que vir forte. Exatamente. Em casa. Em casa. E no que diz respeito a nós que estamos ali na frente, eu ouvi uma frase uma vez, acho que é da Helena Tanuri, que ela diz assim que se a gente sobe para ministrar, para louvar, e a gente não faz isso em casa, é exibicionismo. Isso mesmo. Se a gente não tem uma vida devocional, uma vida de adoração, então a gente só tá
se exibindo, não é adoração. É o dia que eu ouvi isso, eu falei, Uhum. Jesus. E aí, pegando esse gancho, vou dizer de novo aquilo que nós dissemos aqui. Se eu faço isso, eu estou adorando quem? A Satanás. Justo. Satanás. Tô Entendeu? fazendo por ego, né? Tá fazendo por ego. Forte, pesadão. De Forte. novo, como sempre, muito pesado. Mas eu acho que o Ministério de Louvor, nesse sentido, ele é polêmico por conta disso, porque ele mexe com o nosso ego. Ele é o que aparece, né? Ele mexe com o nosso orgulho, então a gente tem que cuidar muito. Tipo, sempre que alguém fala assim, nossa, que legal o louvor tava hoje, eu já fico, Jesus, me ajuda. Moça, você me fez pecar, por que você falou isso? E porque não fui eu, É. não fui, né? Então a gente tem que cuidar. E muitas vezes o que acontece nos ministérios é isso, a gente acaba dando lugar mais pro ego do que pro chamado, do que pro propósito, do que pra... O mais interessante disso aí, Isa, é o seguinte. Ninguém vai admitir Não. publicamente que isso existe. Não, de jeito nenhum, sim. Mas lá dentro, A só gente Deus sabe. E eu vou te falar que Só eu lembro Deus. até quando ele fazia aula. Uma vez a gente se empenhou muito numa música. E a gente tava tirando, ia fazer um medley, não sei o que, tirando aquele tom de voz. E aí eu falei, meu Deus, tá muito legal essa música. E deu tudo errado a música. A música deu tudo errado, todo mundo entrou errado. E aí eu comentei com o Nelsinho naquele dia, ele falou assim, então, mas você estava... Nelsinho, você estava mais focado na performance, mais focado na apresentação. E aí os trem não flui. E às vezes quando a gente tá lá, ó, só na vozinha, violão, sofrendo, orando, o negócio, porque a gente fica mais na dependência, a gente fica mais na... Falando, Deus, me sustenta, me Será que é ajuda. coincidência sempre que prepara muito errado? Não. E aí tem uma coisa que eu tava pensando, que é esse paralelo de técnica e que às vezes a gente precisa existir você vai saber melhor que eu falar sobre isso, um equilíbrio entre a Sim, técnica com certeza. e a adoração, e o não, é dom, e a gente precisa achar um... Meio termo. Você já participou de algum louvor que a adoração tava tipo 10 e a técnica tava tipo 1? 300 vezes. É? Então, ok. Então, gente, não se sinta pressionado. Então, Mas também 1000 vezes o outro. Se foi 300 esse, 1000 vezes o outro lado. Onde a música tava demais, a adoração zero. É mais fácil isso acontecer. É muito mais. É, sim. É muito mais fácil. Porque é o seguinte, a gente foca muito mais nessa questão musical, por quê? Porque é aquilo que a gente consegue palpar, é aquilo que os nossos olhos podem ver. Agora, a adoração, nossos olhos não vê. Nosso olho não vê, melhor dizendo, né, em português. Então, eu preciso focar bem claro nisso. Se eu vou com uma intenção, porque olha só que sério, como é importante essa frase. Aquilo que eu faço é tão importante quanto a intenção que eu faço Sim. isso. Ou seja, o eu fazer algo, se eu estou lá fazendo mesmo, sei lá, estou tocando, estou cantando, estou lá me esforçando musicalmente, a intenção que eu faço isso também é tão importante quanto o próprio ato de fazer alguma coisa. Então, se eu estou lá na frente, estou conduzindo a igreja à adoração, que o meu ponto é, eu preciso conduzir a igreja a algum lugar. Que lugar é esse? Sala do trono. Mas como é que eu vou conduzir a igreja a algum lugar se eu não sei chegar lá? Eu preciso saber chegar nesse lugar. Se eu não estou lá, né? Se eu não estou lá, estive se eu não sei o caminho, se eu não sei os meandros para poder chegar lá, como é que eu vou conduzir alguém para lá? É a mesma coisa que eu entrar num carro com Uber e eu falo endereço tal, ele fala assim, eu não sei, mas a gente dá um jeito de chegar lá. Como é que você vai ficar? Cancela. Exatamente, cancela. Dependendo da Então, cidade. Não é? Na cidade é complicada. Então, eu preciso entender. Se o meu papel como Ministério de Louvor é levar alguém a algum lugar, eu preciso primeiro saber chegar nesse lugar. Preciso estar lá. Outra coisa que é muito interessante, estou lembrando de um vídeo aqui de uma senhorinha. Bem velhinha, bem velhinha. E esse vídeo, o que dá para entender, parece que é uma filha dela que está gravando, que está filmando. E ela tá falando com uma outra mulher, não sei se é sobrinha, se é parente, sei lá. Eu sei que ela chama essa outra mulher o tempo inteiro e fala assim, fulana, ele é muito lindo, porque eu não sou nada. E ele veio para mim, ele veio me abraçar, ele veio cuidar de mim. E não tem como você não ver esse vídeo e não chorar junto, porque ela tá ali mas tão focada e tão emocionada por ter tido uma experiência
impressionante e especial com Deus, e ela tá tentando passar pro outro, tipo assim, olha, você também tem que ter isso, você precisa disso. Só que o mais interessante no vídeo é, enquanto ela tá falando isso pra essa outra mulher, a filha tá filmando, tem um outro menino, que eu não sei se é neto, sei lá, se é parente, se é amigo ou não, conhecido, tá sentado no sofá com o celular. Nem aí pra nada. Então, quando eu vejo isso, eu penso o seguinte: quando alguém tem uma experiência forte com Deus, que chama atenção, quem já teve, opa, o que é isso? Eu já tive isso aí, eu sei como é que é. Cara, isso Quem não isso é um teve- retrato de um culto. Não é? É, Quem não teve, tá nem aí. Ah, que legal, que fera, hein? Tá nem aí. Porque se eu tenho uma experiência com Deus de adoração verdadeira, quem adora, mexe aqui dentro comigo. Esse é o ponto importante. Quem verdadeiramente adora, mexe com o meu espírito, o meu espírito borbulha porque existe uma adoração. Hoje mesmo eu estava dando uma aula para uma jovenzinha e ela estava cantando uma música muito bonita na aula de canto. E eu liguei para a mãe dela. Falei, olha, fulana, vem aqui, sobe aqui. E, né, aí ela falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, vem cá. Ela subiu e essa menininha começou a cantar de novo. E não tive como eu me conter em lágrimas. Com a minha aluna cantando um cântico de adoração a Deus. Simples. Eu e a mãe do outro lado, os dois chorando. Eu, claro, eu tive que me controlar um pouquinho, porque o professor, né, não pode também se Tem que expor manter uma tanto assim. estou postura. acostumado. Mas eu estava ali ouvindo aquela voz tão doce, tão especial, numa expressão de adoração. Não tem como você não se sentir assim, por quê? Porque isso mexe com você, mexe no seu espírito. Então, até que ponto eu entendo a questão da adoração na igreja? Quando a igreja realmente é uma igreja adoradora, se de repente vem alguém diferente para adorar, a igreja vai. Se de repente vem alguém que não adora, a igreja percebe. E a igreja, opa, esse aí vem com outra coisa. Eu preciso perceber isso aí. Sim, não, essa história que você contou da senhorinha e também a aula de hoje. Não, é um retrato de um culto. É muito engraçado. É, assim, eu até me incluo nos tempos pra trás aí como uma pessoa que tava mexendo no celular. Uhum. Agora, aí conforme você vai aprofundando, você vai avançando, você vai insistindo na vida com Deus. Isso. É nítido, é engraçado, é estranho, mas é verdade. É. Agora, você tem experiência com igrejas de lugares diferentes. Uma Uhum. igreja brasileira, eu sei que você estudou no México, isso? Isso. E eu sei que você já viajou para a África. Isso. Como você percebe essas diferenças, Muito essas bem observado. culturais, de expressão e de talvez profundidade, porque eu acho que a questão de cultura, de contexto, modificam também a forma que as pessoas percebem a necessidade Sim. da adoração. Antes de falar dessa questão da África, especificamente de Angola, você me fez lembrar uma situação que eu tive uma vez no Paraguai. Eu fui dar um curso lá uma vez, e aí, quando eu cheguei lá, é muito interessante que a igreja latina não. Eu sei que o Brasil está na América Latina, Mas o Brasil mas ele o Brasil é é diferente. diferente. Começando que não, Territorialmente, ok. Mas a língua, a Isso, expressão, sim, isso é a verdade. musicalidade. Então, é muito comum, isso me fez lembrar o México, quando eu morei no México, porque a igreja, de uma maneira geral, não todas, mas a igreja sempre tem um tanto de mulheres lá na frente com os pandeirinhos tocando, com as fitinhas. E vai dar a volta com o pandeirinho para lá e dá a volta para cá. E eu lembro que eu estava no louvor da igreja lá, e eu estava atrás, eu e um amigo meu, e a gente então começou a olhar o povo. Aquele altar lotado de gente, tanto de mamando a cada canto lá na frente com os pandeirinhos, né? E volta com o pandeirinho para lá e as fitinhas para cá. Puramente nada. Ilustrativo. Exatamente, puramente para nada, porque não gerou adoração em ninguém. Ok. O México também tem momentos assim. Claro, não são todas as igrejas. Estou falando de igrejas em contextos específicos, né? Sim. Também essa no Paraguai também em contexto específico. Mas a gente vai observando a maneira como se expressa. Por exemplo, a língua espanhola é uma língua muito romântica, né? Você vê aqueles cantores românticos e aí, né? A música é uma música muito romântica. Então, essa expressão Dramática. deles, dramático, obrigado. Essa expressão deles é muito interessante. Isso acontece também. Agora,
Quando eu estive lá em Angola, foi uma experiência fantástica entender o que significa a adoração desse povo. Primeiro que nesse lugar que a gente esteve lá, era uma igreja muito pobre, né? Nós estávamos num estado mais ao norte, chamado Kwanza Norte, e uma igreja de mais ou menos 800 membros que tinha um atabaque. Cara, é uma igreja Só. gigantesca. O que que é um atabaque? Um atabaque é um instrumento de percussão, né? Que se usa muito aqui no Brasil, se usa muito Um axé, né? não, em terreiro, essas coisas, Ah, sim. né? Só que aqui um ponto bastante importante. Todo instrumento é criado por Deus. Sim. A questão é onde ele está sendo usado. Não pode ter tabaco na igreja. Onde na Bíblia está escrito isso? Então, esse é um ponto. Porque todo instrumento é criado por Deus. Ponto. Assim como toda música é inspirada por Deus. Quer dizer, minto. Todo estilo musical também tem Deus na história. A questão é como que ele é feito, o que a Pra letra quê? está dizendo, para quê. Isso é outra questão também. Muito bem, voltando para cá agora. E aí, era uma igreja que eles não tinham esse lado harmônico, seja um teclado, seja um violão, e nós somos como um grupo e a gente levou, então, instrumentos para lá. Nosso papel lá era a gente poder ensinar esse pessoal o que significa, ou como é que funciona um ministério de louvor na prática, seja com banda e etc e tal. Então, nós levamos uma bateria, levamos um teclado, levamos um violão, 2 guitarras, levamos um ukulele, que eles nem sabiam que era esse ukulele. E aí, esse primeiro impacto que a gente teve, tinham mais mulheres do que homens na igreja, nesse primeiro impacto, e a gente vê que é um povo que é muito expressivo. O africano é muito expressivo. O brasileiro é, mas o africano você põe aí como diz o nordestino, triplique, porque é impressionante a maneira como eles se expressam, né? Como eles estão lá cantando, porque toda música é assim, se a música é lenta, eles batem palmas, se a música é rápida, eles dançam. Então, já começa desse ponto, então é natural o movimento corpóreo, é natural essa expressão. E, claro, eles cantando nesse dialeto deles tal, e eu perguntando depois para esse pastor, que foi o que nos levou, o que significa isso, o que significa aquilo, ele me dizendo então o que era. Mas eu me lembro de algumas músicas que eram letras curtas, pequenas, e eles falavam tipo, deixa a tristeza para lá e vem adorar a Deus. Só isso. Simples. Simples. Só que, como é que funciona? Alguém que canta e o outro responde. Alguém que canta e o outro responde. E assim vai. E mais uma coisa também que nos chamou muita atenção dentro dessa cultura, e especificamente dessa igreja. Eles lá, no culto deles, eles falavam assim, vamos abrir o inário tal, no hino tal. Então, eles começavam lá e aí levanta alguém da igreja e fala, por exemplo, nós louvamos a Deus. Faz isso. E de repente, toda a igreja entra em vozes. Sem nenhum instrumento. Sem um teclado para direcionar. Sem um violão. né? Sem ter um tom. Assim, ainda me dá um tom, não tem. O tom é esse. Que ele Só faz na isso. cabeça dele. Ele Ele faz- pode ser qualquer um. Exatamente. E a igreja entra em vozes. Então, quando eu vi isso daí, eu fiquei assim, eu comecei a filmar, eu falei, o que é isso que eu estou vendo? Como pode um negócio desse? E eles são acostumados a cantar, porque eles cantam em coral com muita frequência. Mas eles não têm o costume, pelo menos nessa localidade que eu fui, de ter o que é o Ministério de Louvor. Entendi. A igreja é o igreja- ministério de louvor. A igreja é o Ministério de Louvor. A igreja canta. A igreja inteira canta. E canta com vontade. Então você já vê esse lado, né? Pelo menos nesse local que nós somos, eu não posso dizer toda a África, obviamente, mas nesse local que nós somos, a gente foi para levar instrumentos, porque eles não tinham condições de ter instrumentos. Mas mesmo assim, mesmo a gente levando, alguns já tinham uma pequena noção, porque já tinha visto alguém, não sei o quê, mas não tinha condição de ter. E aí, quando eles começaram a ter um culto onde eles estavam tocando, o negócio foi fantástico. Porque eles Sem estavam conhecimento. sem conhecimento assim, profundo, mas eles estavam tocando junto com a igreja cantando. E eu me lembro que eles estavam cantando uma música, o povo cantando lá, aquela festa toda, eu estava filmando e o cara estava tentando achar o tom que eles estavam cantando. Então, lá com o teclado, aperta o botão e vai, não sei o que, achou. Aí, ok, a nota tal, falou, pô, aí foi.
foi lá o violão, foi lá o teclado. De repente, mudaram a música. E aí, na filmagem, eu falei, mudou o tom, agora é outro. Porque eles não tinham essa noção, Uhum. né? Era uma primeira experiência que O eles Cifra tinham. Club não chega lá. Ou seja, essa é a primeira experiência que eles tinham cantando com instrumentos na igreja. Então, que privilégio a gente teve, né? E que honra para nós foi a gente poder chegar e dar essa oportunidade para eles, para que eles pudessem, então, crescer nessa área. Essa primeira experiência foi no culto mesmo, assim, não foi no ensaio, já foi... Não teve ensaio. Jogou na água lá, tava nadando. E vamos que vamos. Impressionante. E como, assim, questão espiritual, como que você enxergava o pessoal lá? É diferente, muito diferente? É diferente. É diferente porque são coisas que a gente não tem noção, né? Coisas que, para nós, como igreja, no Brasil, a gente acha que é coisa de outro mundo. Por exemplo, um povo que não tem o que comer, um povo que, né, tem uma dificuldade grande economicamente falando. Então, eu lembro que na cidade, era a capital do estado que a gente estava, eu vi uma portinha pequenininha de uma farmácia. Muito pequena. Então, o que é comum deles lá? Até mesmo o pessoal de igreja. Se de repente alguém está doente, eles vão num curandeiro. Não Ele é? fazer algum trabalho para ver se tira a doença. Porque o sistema de saúde deles é hiper deficitário. Então é mais fácil ir atrás de um curandeiro. Eu lembro de um dia, nessa semana que a gente foi, eles tinham programado lá para as mulheres uma semana de oração, e nessa semana de oração nós estávamos lá orando mais ou menos 250 mulheres, 6 horas da manhã na igreja, orando. Muita gente. E aí, no final, eles estavam então cuidando, né, atendendo algumas mulheres, alguns da nossa equipe, e uma chegou e falou assim, olha, ora por mim, pastor, porque hoje eu vou chegar e vou matar os meus filhos, porque eu não tenho mais o que comer. Não, meu irmão, peraí. Vamos orar aqui agora. E Deus supriu. O dia seguinte ela chegou e Deus foi benção que Deus supriu, porque eu estava para matar os meus filhos. Então, assim, são coisas que a gente leva um choque quando a gente escuta um negócio desse. Né? E outras, eu lembro de uma senhora que estava tratando de um câncer, não me lembro aonde, no seu corpo, com dipirona. Nossa. Não tinha tratamento. Não tinha Eu tratamento. lembro dessa história. Lembra dessa história? Lembro. Não tinha tratamento, ou seja, e ela tinha que ir para a capital para poder fazer a quimioterapia uma vez por semana, ela ia uma vez por mês, o resto era dipirona. Que ela conseguia não sei como, porque não tinha farmácia, não tinha nada lá. Então, assim, o que mais me impactou dessa experiência é que nós somos para servir e para supostamente ensinar. Mas a gente chegou lá e a gente mais aprendeu do que ensinou. Foram ensinados, né? Muito. Eu lembro, eu sempre conto essa experiência de eu cheguei pro menininho e falei assim, e aí, tudo bem? Ele, muito obrigado. Aí eu Ok. aí cheguei para um senhor, falei, tudo bem? Ele, muito obrigado. Eu, "Mas por que muito obrigado? Não tem nada, é só responder, né? E depois foram com vários. Aí eu comecei a perceber que eles estavam dizendo muito obrigado, porque eu estava simplesmente perguntando Se eles Oi, estavam tudo bem? bem. Ai, gente. Então, assim, é muito interessante essas questões culturais e a gente vai aprendendo. E aí, para terminar essa questão de Angola, teve uma família que chegou para nós, no final, chegou para o pastor, na verdade, não para nós especificamente, e falou assim, olha, a gente gostou muito desse pessoal do Brasil que veio aqui, foi muito legal, muito gostoso, então, por isso a gente queria dar um presente para eles. Então, essa família deu esse presente para nós. Então, aí o pastor chegou com uma sacola para nós e falou assim, olha, essa família deu o que eles tinham de mais importante. Porque eles queriam honrar vocês. E quando eu abri, era uma galinha preta. Ai, gente. Era uma galinha comida. preta. Era comida que eles tinham. Olha, pra você ver. E aí eu falei assim, pastor, não tem como eu levar isso aqui no avião. Mata aí, a gente come agora no almoço. Beleza. Pegou. Matou lá e a gente comeu. Mas era o que eles tinham. É muito diferente, cara. É muito. E já deve ter ouvido essa piadinha, né? De que quando as igrejas se apresentarem, todo mundo vai ter suas canções. A África tem suas canções. Os Estados Unidos Exatamente. tem suas canções. Os brasileiros têm o quê?
Tradução As pra suas isso. versões. Entendeu? Essa... Eu também Porque, não, hein, tipo assim, gente? por exemplo, você pega ele. Eu lembro dos vídeos dele. Ah. Eles têm uma musicalidade muito. Sim, sim. Sim. Os americanos que são, né? Eles têm também uma maneira. E a gente meio que não conseguiu desenvolver dentro do meio gospel, que a galera gosta de falar, dentro de uma música sagrada, uma musicalidade que fosse própria e que expressasse o. E aí entra um ponto, Isa, que é o seguinte. Por que que, por exemplo, a gente não pode usar a nossa música para adorar a Deus? Por que que a gente não pode ter um samba na igreja? Uma bossa nova na igreja? Um chachado? Um axé? De vez em quando nós fazíamos um axé. Que é a nossa Tinha. música, Que é literalmente. a nossa Que é o música. que se né? criou aqui no nosso país. Porque, na verdade, quando os missionários vieram evangelizar o Brasil, eles falaram que isso não era Não uma era música de aceito. Deus. Então, isso ficou tão impregnado na nossa cultura cristã que hoje a gente tem uma dificuldade em torno disso. Isso não vai mudar. Imagina, são Não. 300 anos assim. Isso não vai mudar. Mas a gente tem que pensar, por que que a gente não pode oferecer um E é uma salve a questão Deus? puramente, tipo, aconteceu de um missionário falar que não dá, Foram muitas décadas de tratando dessa dicionário forma. falando, Sim, entendeu? mas... Porque se a gente pensar, provavelmente os indígenas tinham sua própria musicalidade, porque todas as comunidades têm suas Sim, formas de sim, expressão. Sim, sim. E a gente, a nossa é a vibe Oi, moto. dos gringos, assim. né? Exatamente, exatamente. Nunca parei de pensar por esse lado. Muitas mentes abertas agora. Uai, esses dias eu coloquei. Como chama aquele moço pra eu escutar? Michael W. Smith, é isso? Aham. É o que você fez? Não, né? Não, eu fiz Marcos Witt. A Marcos história do Witt. Eu botei as músicas dele pra escutar no Spotify. Né? O Spotify tem umas playlists, tipo, com as músicas da carreira inteira. Gente, eu conheço todas as músicas. As músicas, um monte de música que a gente achava, que eu achava que Que era brasileira. antiga, entendeu? daqui. O hino e tal, você vai ver, é do cara, tá ligado? Música do, eu vou falar Vineyard, um monte. Sim. E eu acho que dentro da igreja a gente também não instiga muito isso, né? De compor, de... Eu fui obrigada a compor uma música quando eu tirei. Ah, eu lembro disso aí. Verdade. Dá uma palhinha pra gente. Nunca! Qualquer dia faz isso aí. Não, beleza. Legal saber de Angola. É aquilo que a gente falou antes, e que também. Acho que você fala isso toda vez que você fala sobre Angola. Mas é aquilo, a gente tem tudo, para ele não faz nada, e o pessoal lá não tinha nada e fazia tudo. Então, o instrumento é a parte superficial, é igual o salário no trabalho, que a gente vai conversar sobre adoração no próximo podcast. Então, acesse o próximo podcast e fique ligado. Mas, basicamente, o seu salário é consequência do seu trabalho e você está no seu trabalho para adorar a Deus, da mesma Isso. forma. O instrumento não é uma consequência. Exato. Será que essa moto vai parar? Amado, Sim, segue o fluxo. Mas é isso. O instrumento você tem ele, você tem tudo, mas o fundamental ali, a essência, é a adoração, certo? Exatamente. Beleza. Estilo de... Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu não sei. E você, eu não Salcha, você sei- quer fazer uma pergunta? Não, deixa isso. Então, beleza. Eu não sei quando vocês falaram no próximo podcast. No próximo podcast. Mas eu sinto que é difícil dentro da igreja a gente separar adoração e emoção. Às vezes as pessoas, às vezes eu penso, não fiquei emocionada. A gente não pensa, não fiquei emocionada, mas a gente pensa, não senti Aquele aquele. negocinho, né? Que muitas vezes é só emoção. Que a gente. Eu lembro quando a gente fazia aula, você falava, por exemplo, que os acordes menores, eles te trazem um sentimento mais de tristeza. Outros. Como a gente pode trabalhar com isso? Ou como a gente pode ensinar sobre isso? Porque às vezes a gente não vai sentir nada e a gente vai estar. Às vezes você acha que não sentiu nada, mas é porque não foi aquela dopamina que você esperava, não foi aquele... Tem coisa que é hormonal. E às vezes tá Deus ligado? falou, mas você falou, não falou não. Eu vejo o seguinte, a gente nunca pode, vamos dizer assim, colocar a maneira de Deus falar através de um sentimento. Sim. Até porque a adoração não acontece na alma. Se eu só estou na alma, é o que eu sempre digo, aquilo que é no espírito é eterno, aquilo que é na alma é transitório. Então, se eu só mexo nessa questão de emoção, vai passar rápido. É como palha no fogo, passa rápido.
Então, por isso que eu preciso ter essa clareza de que a adoração, ela pode sim passar pela emoção. É como se, eu não sou médico, mas se eu vou chegar na medula, eu preciso passar por alguns lugares para poder chegar na medula. Em qualquer lugar você precisa passar pela pele. Exatamente. Né? Ou seja, Sim. eu preciso passar por um lugar para poder chegar em outro lugar. Então, para poder chegar no espírito, vai passar pela alma? Vai. O problema é que a gente acha que é o suficiente passar na alma, ou ficar na alma. Eu preciso passar da alma. E quando eu passo da alma, o que que vai gerar? Vai gerar fruto. Então, como é que a gente vai identificar se foi no espírito ou se não foi no espírito? Através do fruto. Se a minha adoração tem frutos, logo, esses frutos não são somente chorar mais, não é somente eu estar mais sensível, ou eu não preciso que alguém peça para que eu levante a mão, naturalmente eu vou levantar. Isso já é consequência, eu já passei disso aqui, não vou nem falar disso aqui, porque para mim isso já é natural, já deve ser natural. Mas o que eu quero dizer é que quando acontece uma adoração no espírito, o que que vai gerar? A minha vida vai dar fruto no meu trabalho, a minha vida vai dar fruto na minha casa, minha vida vai ser completamente mudada. Por quê? Todas as vezes que eu tenho um verdadeiro encontro com Deus, eu sou transformado, de alguma forma. Então, se eu estou adorando a Deus e eu o encontro, eu sou transformado. Eu começo eu vou dizer assim, a me parecer com Deus. Mas como assim? Eu sou Deus? Se a gente analisar o texto de Salmos 90 alguma coisa, me fugiu agora o texto, fala que, não sei se é 90, desculpa, mas é o livro de Salmos, fala que nós somos feitos um pouco menores do que Deus. Não é que nós somos os caras ou as caras, né? Para a gente poder dizer que nós somos especiais. Não, mas nós somos um pouco menores, ou seja, a nossa criação, no sentido da criatura de Deus, é muito importante. Nós temos um papel importante. Mas a gente não pode se esquecer que, quando nós verdadeiramente adoramos, nós vamos nos parecendo um pouco mais com Deus. E quando eu me pareço mais com Deus, eu vou fazer aquilo que Ele ama. Por isso que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ágape? Ele falou: Senhor, eu te filéu. Ok, se você me filéu, tá bom. Então faz aquilo que eu quero. Explica a diferença O ágape de e o filéu. ágape e filéu. Ágape é um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor devocional, um amor que vai além do que qualquer outra coisa. Não é um amor entre um homem e uma mulher, porque esse é o amor eros. Não é um amor entre amigos, porque entre amigos a gente tem um amor filéu, de companheiro, da gente estar aqui junto. O amor ágape, ele está acima desse. Então Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me ágape, se a gente pudesse aportuguesar essa palavra no grego, né? E ele fala: Senhor, eu te filéu. Ou seja, ele estava dizendo que ele tinha Jesus como amigo. O Subirá, ele fala numa pregação que é como se Jesus perguntasse: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, eu gosto de você. Isso. Te adoro. Mesmo. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, quando eu realmente entendo a questão do que é espírito, aí as coisas são diferentes. É por isso que fala em espírito, em verdade. Em espírito, em verdade. Quando a gente pega, então, esse trecho de Jesus ali com a mulher samaritana, que ele vai ensinando várias coisas, e ali, vamos pensar o seguinte, ali é o primeiro lugar que se fala no Novo Testamento com relação à adoração. E nesse momento, no Novo Testamento, que se fala sobre a adoração, nessa experiência ali de João, que está escrito no livro de João, perdão, Jesus fala que, mas vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que hora é essa? A hora que Jesus já está ali. Não é que é o hoje que nós vivemos, já era lá naquela época, porque Jesus já estava ali. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros, se ele está falando que tem os verdadeiros, é porque tem falso. Qual que é o falso? É aquele que adora na alma. E não no espírito. E não no espírito. Como é que a gente adora no espírito? Essa pergunta ela é importante. Importante. Nelson, como que adoramos no espírito? E é legal, porque esses dias a gente estava falando sobre adoração, e é muito difícil você achar uma explicação maneira sobre esse versículo. Adorar em espírito
é uma adoração frutífera? Ela é mais racional? Não. Intencional? Porque ela não é uma reação. Minto. Não é que ela não é. A palavra certa não é reação. A palavra certa, ela não é algo que você não somente não pode palpar, mas como algo que você sente. A adoração no Espírito, ela não é sentida. Ela é gerada. Conforme você vai crescendo na sua experiência com Deus, mais forte será a sua adoração. Por isso que eu sempre digo, se a sua adoração, se a sua forma de adorar é a mesma que há 2, 3, 5 anos atrás, muito provavelmente você não tem adorado. Por quê? Porque você está patinando no mesmo lugar, você não está conhecendo Deus mais profundamente. Porque a Bíblia fala que a gente tem que conhecer a Deus e seguir conhecendo. Ou seja, eu estou só conhecendo um pouquinho, mas eu não estou seguindo. Se eu não estou seguindo, eu estou fora daquilo que a palavra de Deus diz. Se eu estou fora da palavra, eu estou em pecado. Ou seja, se eu não adoro em espírito, eu vou dizer um negócio forte aqui. Se eu não adoro em espírito, certamente, muito provavelmente, eu estou em pecado. Durma com essa. Muito obrigada, Esse é o pessoal. podcast de hoje. Já era isso que você precisava ouvir. Acontece. O Não, cabo, não tem o cabo... problema. Por que eu digo isso? Porque se a gente vai entender uma adoração profunda, ela não é um sentimento. Eu volto na experiência dessa senhorinha. Ela não é um sentimento. Aquela senhorinha, ela teve o que nós chamamos de experiência de trono. Uma experiência de trono é algo muito profundo. Uma vez eu estava sentado perto de um lugar que tinham duas pessoas que têm uma experiência muito fantástica com Deus. E essas duas pessoas já foram arrebatadas por Deus. Jesus. E aí elas estavam conversando sobre algo que Deus estava falando. E aí uma delas falou assim, então eu estava em tal lugar e Deus falou isso, isso, isso. Aí o outro interrompeu e falou assim, e nesse lugar você virou à direita? Foi. Aí eu baixei a bola e falei, não, aí não mais. Não sei de nada. Quem sou eu para poder ouvir tal coisa? Jesus. Né? Ou seja, a gente tem que entender que a nossa adoração, ela não é simplesmente o levantar as mãos e chorar, gente. É muito mais do que isso. Às vezes a gente pensa que o ápice da adoração é sentir um negocinho aqui dentro. Não é. Se a minha adoração não produz fruto, ela não é uma adoração verdadeira. Logo, ela é falsa. É falsa. Então, eu preciso entender se a minha adoração verdadeira gera frutos. Quais são esses frutos? Frutos práticos. Frutos práticos. Se eu, por exemplo, se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu enganava, eu não vou enganar mais. Se eu enrolava no meu trabalho, eu não vou enrolar mais. Não é que eu vou ser um funcionário padrão, tipo fotinha do McDonald's. Não. Eu vou ser alguém que faz o seu melhor. Porque faz para Deus. Então, quando eu entendo uma adoração em espírito, eu começo a perceber que Deus, ele não é um compartimento da minha vida. Deus, ele é o todo. Muito bom. Que às vezes o irmão vai preparado só para aquele momento do culto, para adorar ali e tudo e tal. E não é. É 24 horas, 24 horas. Deus é o todo. Deus é o todo. Por exemplo, antes de você perguntar alguma outra coisa, vamos imaginar aqui, lista de prioridades. Quem vem primeiro na lista? Deus, a família ou o ministério? Pergunto para vocês três. Não, primeiro é Deus. Na lista de prioridade. Deus, família, ministério. Fico em dúvida. Não, deve ter alguma coisa por trás. Deve ter. Muito fácil, parece. Deve, Parece que tá muito fácil. deve ter um sei. coeficiente que muda, entendeu? É. Um multiplicador. Mas e a família? A família não deixa de ser um ministério. Ok, boa. Mas ela viria em Assim, segundo. eu vou falar da minha criação. Os meus pais nunca colocaram o ministério de lado por conta da família. Uhum. Não sei, tipo, eu lembro... Eu até tava falando esses dias. A minha família não é muito musical. Mas desde que eu sou criança, minha mãe tá em ensaio de louvor. Então, ela ia com a gente. Tipo assim, melhor dizendo, a família nunca foi um empecilho pro ministério.
Então fica paradoxal o negócio. Fica, entendeu? Tipo. Fica alternando ali. Mas isso é uma questão de criação, foi a maneira que eu fui criada. Eu não sei se. E deu certo lá em casa, ninguém tem nenhum trauma, deu tudo certo. Mas assim, eu não sei se é assim que tem que ser. Diga-me Se você. essa diga- regra ser seguida. Digamos você, digamos Exatamente. você. Meus pais souberam administrar ali dentro Da do dinâmica contexto familiar. que a gente vivia. Eu lembro de ir pra vigília, dormindinha, levar minha cobertinha. Sempre foi assim, lá em casa. Então, se for nesse lado aí, então quer dizer que o ministério está acima da família. Sim. Eu não sei, e por isso que eu não sei falar. Eu tenho a sensação de que o ministério andava com a família, que não tinha ministério sem a É que família. você tem que manter a sua entendeu? família numa certa direção para o ministério dar certo. Isso, não tinha, Mas não na hora tinha de exercer uma o coisa ministério, o sobre ministério a vai na outra, frente. entendeu? Entendi. As coisas tinham que andar junto. Então tinha um momento de família, mas quando tinha o ministério e tava tudo bem, vamos juntos. E não tinha esse negócio, tipo assim, primeiro de tudo. Não, eram coisas que estavam andando acho- em conjunto ali Justo. naquele momento. Fazia parte da minha criação, parte da rotina que a gente tinha. Então, assim, pelo que eu tô enxergando, talvez Deus seja a argamassa que liga os dois tijolinhos. Na Deus- verdade, não existe lista. Deus é o todo. Eita, Até igreja. porque É Deus. diz meu pai. Igreja. Diz Sim. meu pai que se você tem mais de uma prioridade, você não tem prioridade nenhuma, porque prioridade é uma coisa só. Não tem prioridades, diz meu pai. Ou seja, Deus é o todo. Então, se Deus é o todo, você vai colocar a família no lugar certo. Se Deus é o todo, você vai colocar o ministério no Isso. lugar certo. Isso pode ser entendido como um fruto. Sim. Porque é impossível eu estar em Deus verdadeiramente e não dar frutos. Logo, se eu não dou frutos, Não tá em Deus. não estou em Deus. É possível eu estar em Deus sem estar no ministério? Não. Obrigada. Desculpa, justifique sua resposta. Porque isso é um pensamento comum hoje. É. O que eu mais ouvi nesses últimos meses foi meio que isso. Tipo, não, tá tudo bem, mas eu não quero desenvolver meu ministério. Inclusive, hoje eu tava falando com ele sobre isso. Do livro que eu tô lendo, Subirada. Ele fala sobre isso. Tava falando sobre essa ideia que a gente tem de que a gente pode servir a Deus sem servir no reino. Isso. É impossível. Por quê? Se o próprio Jesus ele veio para servir, Servir. não tem como eu imaginar o reino sem serviços. Eu sentadinho no banco, só observando. Não existe ministério de banco, gente. Não tem ministério de banco. A não ser que você Até limpe o porque banco. lugar que não dá fruto, Ele É podado. Então, quer dizer, a minha adoração é serviço. é serviço. Glória a Deus. Então, se eu sirvo, eu estou adorando. Por isso que a música não é adoração. Voltando a uma das coisas que a gente falou. Não, tá Por isso que dentro. a música não é adoração. Porque se eu estou servindo ao meu irmão, se eu de repente, o pastor está lá pregando na frente, eu levo um copo d'água para ele, eu estou adorando. Porque eu estou servindo. Se de repente eu tenho um irmão que está com dificuldade e eu vou lá levar, sei lá, algum mantimento, alguma coisa, estou adorando. Uma visita, uma oração. Uma visita, um ombro amigo, um chorar junto, um se alegrar junto, isso é adoração. Porque eu estou servindo ao Senhor. Então, quando eu sirvo ao Senhor, eu adoro. Agora, o problema é que eu acho que o fato de estar na igreja me dá, então, uma carta de alforria para dizer, estou em Deus. Mentira. Tipo, fiz minha parte. Check. Exatamente. Mentira. O fato de eu estar na igreja deve me impulsionar a realizar algo. Porque se eu estou na igreja e não estou realizando nada, eu não estou em adoração. E para que eu adore a Deus, eu preciso conhecer. É tudo uma Tudo coisa ligado. puxa a outra. Ou seja, se eu não conheço Deus, eu não consigo adorá-lo. Logo vai entrar num simples assunto hoje. Quantos da igreja hoje conhecem a Bíblia? Se eu não conheço a Bíblia, não tem como adorar. Inclusive, escola dominical todo domingo às 9 horas da manhã. É isso Escola aí. dominical tá uma bênção, gente. Amém. E vai na sua igreja, porque a gente tá no YouTube, só deixa eu ver. Eu vou fazer público Faz a da propaganda. Eu Então, sou filha do pastor, é mais que minha obrigação. exatamente, tudo bem. Se eu conheço a palavra de Deus, me dá a oportunidade de eu conhecer a Deus. Logo, se eu conheço a Deus, eu vou adorá-lo. Por quê? Jesus disse nesse mesmo caso aí com a mulher samaritana.
Vós adorais o que não conheceis, porque a salvação vem dos judeus. O que significa isso? Vocês não sabem quem vocês estão adorando. Por quê? Porque a adoração dos samaritanos, e aqui vem um negócio seríssimo. A adoração dos samaritanos era uma adoração misturada. O que significa isso? Segundo Reis, capítulo 17, a gente vê que o povo, se não me engano, acho que foi o rei da Síria, ele conquistou Samaria, que era a capital de Jerusalém, perdão, de Israel, na época. E aí, com isso, ele manda povos para Samaria, para que esses povos vivessem ali E e dissolvessem a sua própria cultura. Então, o que os samaritanos faziam? Eles adoravam um deus assírio, eles adoravam um deus fulano de tal, adoravam o deus fulano de tal, adorava ao Yahvé, adorava... Ou seja, essa mistura, esse sincretismo na adoração era o que eles viviam, que eles estavam acostumados. Então, Jesus vem combater esse sincretismo na adoração. E aí eu digo que hoje, a igreja, de uma maneira geral, é uma igreja de adoração samaritana. Porque a gente tem um sincretismo na nossa adoração gigantesco. Porque a gente adora a Deus observando as nossas necessidades. Eu não tenho que adorar a Deus por causa das minhas necessidades. Eu tenho que adorar a Deus porque eu amo. Não porque eu quero que Ele faça algo eu para mim. reconheço É. porque ele é. né? Exatamente. Ou seja, eu não vou dizer que Ele, Senhor, Tu és bom, porque eu quero que Ele seja bom para mim. Porque ele realmente é bom. Porque Ele é bom. E pronto. Se de repente Ele não fizer aquilo que eu quero, amém também. É porque ele é bom. Porque Ele é bom. Então, por isso que para mim o sincretismo da nossa adoração hoje, ela está muito envolvido nessa questão de que eu adoro aquilo que eu quero, eu adoro por um interesse, eu adoro porque, estou falando a adoração entre aspas, né? Esse interesse me leva a estar com outros objetivos na igreja. Então, esse sincretismo misturando a forma do mundo adorar a Deus, se eles adorassem, porque eles não adoram o diabo, obviamente, mas a maneira do mundo adorar o diabo a gente tem colocado para dentro da igreja. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando o povo filisteu pegou a Arca da Aliança, pôs lá no templo do deus Dagon, aí começou a dar peste, não sei o que, não, vamos levar essa arca embora, porque essa arca aqui está trazendo essa peste para nós aqui. O que eles fizeram? Eles colocaram a arca num carro de bois. E o texto me chama a atenção uma coisa muito interessante, que os bois foram sozinhos até o terreno, até a terra de Israel. Só que eles não foram quietos. Eles foram mugindo. O que significa isso? Estava Não adorando. tem alguém que possa estar diante da presença de Deus e não expressar algo. Ele se estava Por adorando. mais que seja um ser vivo Por mais que que não seja um tenha A racionalidade. criação. A criação adora. faz isso. Só que aí, quando Davi pega a Arca da Aliança, Ele faz igual. só que tem um detalhe diferente. Ele faz igual aos filisteus. Colocou no carro de boi. Aham. Só que em vez dele colocar os bois, ele colocou bois novos, só que ele colocou homens em cima dos bois. Os bois não adoraram. Como é sensível. O homem estava lá. Eu sou o homem aqui, eu vou levar esse carro de boi aqui. Porque aquele carro de boi filisteu, eles foram sozinhos. Né? Agora, ele coloca dois. E dois morreu. E um desses dois morreu depois. Que era quem? Que era o texto que tava aqui. Que era o texto, estava aqui. E era Uzá. É verdade. Era usar. E o que Uzá fez? Perdão, Uzá era filho de quem? Uzá era filho de um cara chamado Abinadab, da qual a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa e não fez diferença alguma. Não deu frutos. Ou seja, eu posso estar diante da presença de Deus e não dar frutos. Posso estar diante da presença de Deus e não adorá-lo. Posso estar diante da presença de Deus e não escutá-lo. Assim como aconteceu com Samuel. E isso, para mim, é que é o sincretismo. Por isso que é uma adoração samaritana. Não do lado do bom samaritano, é o lado do mal samaritano. Nesse sentido, desse sincretismo de adoração. Isso é seríssimo. Seríssimo. E é um assunto muito profundo que vale outro podcast. É verdade. Vamos fazer um semanal. Manda essa Esse é um pergunta. dos temas de aula que eu coloco no curso lá. Ministério Muito, Terceira. muito. Legal, legal, legal. Acesse o site aí, depois eu coloco na descrição Isso aí, por favor. para você poder acessar. Passada, choca.
Não, Irmãos, é uma aula. é muito interessante, tipo assim, ó, você tá com a arca na sua casa e não dá frutos. Pra aquela Não época, transforma. aquilo é muita coisa. Entendeu? Aquilo era a própria É, presença de Deus. Não, a presença de Deus não é igual hoje. Assim, aquilo representava. Tanto que quando tava na tenda, era só o sacerdote que Só entrava, ele. não era? Uma vez por ano, diante da arca, podendo morrer com o sininho na roupa e É. tudo. E a causa de não dar frutos, sincretismo. Sincretismo religioso. Você olhar para suas necessidades, não para Deus. Ou seja, o foco da minha adoração não é o próprio Deus, sou eu mesmo. Sim. E as minhas. E aí As minhas vamos imaginar, vaidades. dos cânticos hoje, que é o assunto que eu também falo no curso. Quantos cânticos falam eu? É difícil achar. É Mas difícil. aquilo que a gente já conversou bastante. Quantos cânticos falam do eu? E a gente usa esses cânticos como cânticos de adoração. E não são. Bom, Quen. Galera, por motivos técnicos que às vezes a gente não controla tão bem, por falta de experiência aí, porque o canal é novo, a câmera acabou a bateria no fim desse vídeo. No fim não, porque tinha muito assunto pra gente poder tratar. E aí, depois o Nelson vai voltar pra gente continuar esse assunto, mas por enquanto é isso, tá? Só queria falar pra vocês isso, é bom a gente dar uma satisfação, porque que o vídeo parou no meio. Mas se inscreva no nosso canal, acesse nosso site, tem tudo lá, nosso Instagram, o endereço está aparecendo aqui embaixo agora, certo? universocast.com.br e acompanhe a gente, é um prazer ter você aqui, esse projeto é novo e a gente espera que ele cresça bastante, certo? Deus abençoe sua vida, espero ter sido relevante para você, valeu e até mais.